Aumentar o faturamento, crescer, isso é fundamental e vendas têm um papel muito importante. Mas muitas vezes os gestores faltam um papel maior de liderança para que eles sejam líderes em vendas, para que de fato eles possam conseguir esse crescimento. Quero trazer para você hoje no meu canal como que você pode desenvolver essa liderança em vendas. Fique comigo! A liderança em vendas, ela é fundamental. Um líder, ele precisa cuidar de pessoas, ele precisa cuidar do seu processo e ele precisa entregar resultados. A liderança em vendas nem sempre é fácil, porque existem dois aspectos. Um, em si, é o processo todo de vendas, né? Como que ele é feito, como ele é montado. Então, muitas vezes, a pessoa falta uma liderança, por quê? Porque não tem um processo bem amarrado. Ela fica perdido, o líder, né, acaba ficando ali no dia a dia, dando muito desconto para a sua equipe, ele acaba chegando ao final do mês só analisando se o resultado foi bom ou foi ruim, ele não monitora. Então, para ser um bom líder de vendas, em primeiro lugar, você precisa sim saber como lidar com a sua equipe. Você precisa ter uma gestão de pessoas muito bom, você precisa saber fazer feedbacks com sua equipe constante, o feedback de chamar uma pessoa, entender por que o resultado dela está ruim, como é que ele pode fazer para alavancar o resultado dele, fazer uma análise de um território que as vendas não estão indo boas, de um produto que não está indo muito bem, de um serviço que não está indo muito bem. Então você precisa olhar e falar assim, espera ainda, vou sentar com a minha equipe, vou sentar com aquele profissional de vendas em particular ou com aqueles profissionais, vou fazer uma análise do território, do setor dele, do trabalho que ele está desenvolvendo e essa análise ela tem que ser feita com números na mão, com conversa com o profissional para entender o que está acontecendo. Você precisa fazer acompanhamentos muitas vezes em campo, ir lá, ver como é que é o atendimento, ver como é que está sendo o território dele. Para quê? Para que você fazendo toda essa análise, você consiga identificar quais são os principais problemas. Então muito líder não identifica, por quê? Porque ele não conversa com a equipe, ele não faz uma análise adequada de número, ele não tem uma mente analítica, ele fica preocupado só em apagar incêndio. Então o primeiro ponto é que a gestão de pessoas ela tem que ser feita muito de perto. Quer ver outra coisa? Reuniões estratégicas com a equipe. Tem que ser feita reunião. Como é que tem que ser feita essa reunião? Com números, com dados, com análise de número, né? Tendo a oportunidade dessa interação, dessa conversa com a equipe, mostrando para a equipe e orientando as principais estratégias, o que dá resultado. Mas para isso o líder precisa estar treinado, o líder precisa estar bem desenvolvido para ele saber como é que ele vai fazer diante daquela argumentação dos clientes, como é que ele vai fazer diante daquela dificuldade do mercado. Será que os profissionais de venda estão aplicando as técnicas e as estratégias que você, líder, montou? Então você tem que treinar, repetir, né? Então, ou seja, você faz uma reunião estratégica, se você não faz orientações, não adianta, né? E treinamento, gente. Treinamento, treinamento, treinamento. Veja um jogador de futebol. Ele treina e mesmo assim às vezes erra pênalti, erra uma tática, se posiciona de maneira errada. E eles estão sempre treinando. Então o treinamento é o segredo. Quantas horas de treinamento você, quanto líder, tem dado para a sua equipe de vendas? Quanto tempo de orientação você tem gastado com a sua equipe de vendas? Quanto coach você tem feito com ela? Isso é um dos pilares da liderança em vendas, a capacidade de desenvolver pessoas, de desenvolver sua equipe, né? E quanto tempo você tem dedicado à análise, à estratégia? São pontos fundamentais. Então, o processo seu entra aí como uma base. Tem um processo bem feito, né, sobre as reuniões, sobre o planejamento semanal. O planejamento ele é bem amarrado. Você tem um planejamento, né, de como você vai fazer o seu trabalho de líder mensal, semanal e diário. Você sabe o que você vai fazer, por exemplo, essa semana, né? Esse planejamento está bem alinhado. Você sabe os clientes que você tem que visitar, o número de reuniões que você tem que fazer. Como é que isso está claro, né, dentro do processo? Existe um processo como o vendedor vai atender o cliente, está bem delineado, está bem escrito. Esse processo de vendas ele está amarrado com os outros setores. Então, enquanto líder de vendas, o que eu posso dizer para você? Você precisa cuidar de pessoas, então precisa analisar a sua gestão de pessoas, você precisa ver o que você está fazendo de feedback correto, o que você está deixando de fazer na gestão de pessoas. Você precisa avaliar como é que estão as suas reuniões, melhorar suas reuniões estratégicas. A sua análise, que tipo de acompanhamento você está fazendo? Acompanhamento mensal, diário, semanal? Você está olhando os dados, você está olhando os números, você está chamando a equipe para conversar, o que você precisa melhorar desse processo. Então aí, entendendo isso como um todo, você vai fazer uma melhoria. Então eu espero que esse vídeo te ajude nisso, né, a melhorar o seu processo, a melhorar a sua gestão de pessoas, e aí eu vou te dar uma dica fantástica. Já planeje treinamento para o ano inteiro, veja as necessidades da equipe, já faça um programa de treinamento. Agora, você enquanto líder de vendas,
Que tipo de treinamento você precisa fazer? Talvez você precisa fazer uma mentoria, um coach, um treinamento novo, um livro novo. O que você precisa desenvolver de habilidades? Porque você vai dar o exemplo para a equipe. Quanto mais você desenvolver, quanto mais você trabalhar isso, mais isso vai te ajudar. Então, quando eu trabalho com um coach ou com mentoria, ou mesmo na consultoria com os líderes de venda, eu trabalho muito nessa direção, fazendo com que o líder de vendas, ele aumente a sua capacidade enquanto líder. Você pode ter certeza que isso reflete no resultado da equipe, isso ajuda a equipe a desenvolver o seu perfil. E trabalho muito nisso, desenvolvimento o tempo inteiro. Desenvolvimento tem que ser uma estratégia de um líder que quer resultados de alto desempenho. Se você não se desenvolve, a coisa não vai bem. Então pegue esses pilares, aplique esse ano no seu negócio, aplique na sua liderança para que você possa alavancar resultados. Vai lá, vai dar certo.